Daí, pessoal, mais uma resolução. Ao se aproximar a data de realização de certo concurso, uma escola que se dedica a preparar candidatos a cargos públicos deu 3 aulas de revisão intensiva para os seus alunos. Do total T de alunos, sabe-se que 80 compareceram à primeira aula, 85 à segunda e 65 compareceram à terceira aula de revisão. Dos alunos que assistiram à primeira aula, 36 não retornaram para as 2 aulas seguintes. 15 retornaram apenas para a segunda e 20 compareceram às 3 aulas. Dos alunos que não estavam presentes na primeira aula, 30 compareceram à segunda e à terceira aulas. Com base nessas informações, se 1/3 do total de alunos não compareceu às aulas de revisão, então o valor de T é. Bom, se trata de um exercício de interseção de conjuntos, né? Eu vou fazer usando os diagramas de Venn. E nesse exercício eu vou recorrer ao preenchimento dos espaços que as interseções criam usando incógnitas, usando variáveis, usando letras. Porque nesse tipo de exercício, onde existe um certo detalhamento nas informações, nos dados, esse procedimento se torna mais viável, se torna um formato mais claro, mais compreensível. Então é essa estrutura que eu vou usar como resolução. Vou criar os conjuntos e preencher os espaços com variáveis. Então aqui eu vou criar para ti os 3 conjuntos, vou usar aqui o recurso do software. Então aqui está o primeiro conjunto, e aqui eu vou dizer que é o conjunto da primeira aula de revisão, vou replicar. Aqui então eu tenho o conjunto da segunda aula, e aqui o conjunto da terceira aula de revisão. Bom, e aí eu percebo que tem 1/3 do total não compareceu às aulas de revisão, ou seja, não compareceu a nenhuma das aulas. Então eu tenho que mostrar aqui um conjunto, vou colocar a tela menor aqui, que é o conjunto dos alunos que não vieram para nenhuma das 3 aulas de revisão. Então aí eu tenho os 3 conjuntos, e aí vou nominar. Esse primeiro conjunto aqui, então, vou dizer que é da primeira aula de revisão. Esse segundo diagrama aqui é da segunda aula de revisão, e aqui o terceiro conjunto, a terceira aula de revisão. E esse outro eu vou chamar conjunto N, é o conjunto daqueles alunos que não assistiram nenhuma das 3 aulas. Pois bem, aí eu parto para o preenchimento, como eu te falei, preencher com variáveis. Então aqui eu vou colocar a variável A para esse espaço aqui, que corresponde aos alunos que assistiram somente a primeira aula. Aqui eu tenho B, aqui a quantidade C, aqui a quantidade D, aqui nesse espaço a quantidade E, a quantidade F e aqui a quantidade G. E aqui eu não vou colocar nenhuma letra. Poderia colocar aqui um H, né? Mas não vou colocar, vou deixar em branco por enquanto. E agora eu vou para os dados do problema. O problema diz o seguinte, que do total T de alunos, 80 compareceram à primeira aula. Então vou colocar aqui, ó, primeira aula, eu tenho 80 alunos. Na segunda aula, eu tenho 85 alunos. E na terceira aula, isso eu estou pegando ali, né, os dados do problema. E na terceira aula são 65 alunos. Bom, então a primeira frase que eu vou criar aqui é que esse 80, que é a primeira aula, resulta de A, B, C e D. Então eu vou fazer assim, eu vou estabelecer esta soma, A mais B mais C mais D, igual a 80. Vou colocar aqui, ó, A mais B mais C mais D, isso é igual a 80. Muito bem. Diz que segunda aula foram 85. Então vou colocar aqui do lado, vou colocar aqui embaixo. Segunda aula é B mais C mais E mais F. Isso aqui é a segunda aula, que corresponde a 85 alunos. Então eu tenho B
mais C mais E mais F igual à segunda aula 85. E na terceira aula eu tenho C mais D mais F mais G. São os 4 espaços aí dessa terceira aula. Então, C mais D mais F e mais o G resulta o terceiro, que é 65. Ok, então eu já consigo organizar essa primeira informação aqui, ó, esse primeiro asterisco. Na segunda informação, no segundo asterisco, diz que dos alunos que assistiram à primeira aula, ou seja, desses aqui, ó, desses 80, diz que dos alunos que assistiram à primeira aula, 36 não retornaram para as 2 aulas seguintes. Então, quais são os alunos que assistiram à primeira aula e não retornaram para as próximas aulas, para as aulas seguintes? Só esse valor A. Observa que esse valor A é o valor que assistiu à primeira aula, mas não está na interseção com os outros conjuntos. Então, este A, na realidade, de cara, eu percebo que ele vale 36. Porque diz, né, que dos alunos que assistiram à primeira aula, 36 não foram ou não retornaram para as aulas seguintes. Então, eu tenho o A, que é o único elemento que tem essa característica. E ainda diz assim, 15 alunos, dos alunos que assistiram à primeira aula, 15 alunos retornaram apenas para a segunda. Opa, aqui, ó, os alunos que foram apenas para a segunda são esses alunos aqui, ó, B. Então, são os alunos que assistiram à primeira e foram apenas para a segunda. Então, B, eu também tenho valor. B é igual a 15. Ok? E diz ainda que dos que assistiram à primeira aula, 20 compareceram às 3 aulas. Bom, 20 compareceram às 3 aulas. Quais são os alunos que assistiram às 3 aulas? Esses aqui, ó, essa quantidade de C, observa que está na interseção máxima, né? Está na região de interseção entre primeira, segunda e terceira aula. Então, este C corresponde aos 20 alunos. Muito bem. E aí eu já utilizei também o segundo asterisco. No terceiro asterisco, o que diz? Dos alunos que não estavam presentes na primeira aula. Bom, aí presta atenção, os alunos que não estavam presentes na primeira aula. Quem é que não está presente na primeira aula? O E, o F e o G. Ó. Esses 3 tipos de alunos, eles não estão presentes na primeira aula. E entre esses alunos que não estão presentes na primeira aula, diz que 30 compareceram à segunda. Então, o que é que compareceu à segunda? Bom, eu tenho 30 compareceram à segunda e à terceira aula. Então, tipo, esse F aqui, ó, corresponde àqueles alunos 30 que não estavam presentes na primeira aula e compareceram à segunda e à terceira. Então, nota o F, que ele está tanto na segunda quanto na terceira. Então, esse F, ele é igual a 30. Então, eu descobri mais uma letra aqui. F igual a 30. Muito bem, então usei também aqui o terceiro asterisco. E aí diz, com base nas informações, se 1/3 dos alunos não compareceram às aulas de revisão. Vou escrever isso aqui, ó. 1/3 do total, 1/3 de T, não compareceram a nenhuma aula. Compareceram a nenhuma aula. Até posso colocar, então, esse 1/3 de T é a mesma coisa que T sobre 3, né? 1/3 de T é 1/3 vezes T. Isso vai dar T sobre 3. Então, esse T sobre 3 corresponde a esse grupo aqui. Vou colocar na mesma cor. T sobre 3. Ok.
E aí eu começo a realizar substituições. Vou transformar esse exercício agora num modelo de resolução com caráter algébrico, né? Manipulação de letras. Então aqui, por exemplo, eu tenho A mais B mais C mais D igual a 80. Eu tenho A, eu tenho B e tenho C, logo eu posso calcular o valor do D. Então esse vai ser a minha proposta agora. Vou pegar aqui da primeira, tá? Vou fazer bem devagar, ó. A mais B mais C mais D é igual a 80. Vou substituindo. O A eu sei que é 36. O B eu sei que é 15. O C eu sei que é 20. E o D eu não sei. Igual a 80. Para ganhar tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o D sozinho aqui já. Estou isolando. 36 com 15 é 51. 51 com 20 é 71. Então, o D é igual a 80 menos 71. E aí, o valor do D eu já descobri. É 9. Então, eu já tenho o A conhecido, o B conhecido, o C conhecido e também eu tenho o D conhecido. Bom, na outra linha, eu tenho B mais C mais E mais F igual a 85. B mais C mais D mais F igual a 85. Aí observa, o B eu sei, é 15. O C eu sei, o C é 20. O D eu sei, acabei de calcular aqui, ó. O D é igual a 9. O que eu não sei? Eu não sei o F. O F é 30, deixa eu refazer aqui. Na segunda linha eu tenho B mais C. Ah, eu copiei aqui errado. Vou desfazer, ó. Aqui eu tenho B mais C mais E e mais F. Agora sim. Essa é a segunda. Isso igual a 85. Estou fazendo esta linha aqui, ó. B mais C mais E mais F igual a 85. Vou para a substituição. O B eu sei que é 15. O C eu sei que é 20. O E eu não sei, mais E. E o F sim. O F eu sei que é 30. E isso é igual a 85. Da mesma forma que eu fiz na anterior, eu vou somar aqui, ó, 15 com 20 dá 35, 35 com 30, 65. Então, este E é igual a 85, menos, isolando, né? Menos 65, e o E é igual a 20. Então, já descobri o E também. Então, eu já conheço o A, conheço o B, conheço o C, conheço o D e conheço o E. E também conheço o F. Só está faltando o G. E o G eu vou calculá-lo na terceira linha aqui, ó, na terceira equação. Então, eu vou copiar aqui, ó. C mais D mais F mais G, isso é igual a 65. O C eu sei que é 20. O D eu sei que é 9, já calculei. O F eu sei que é 30. E o G é o que está me faltando. 20 com 30 eu tenho 50, com 9, 59. Então, o G fica igual a 65, isolando, menos 59. E aí o G é igual a 6. Bom, agora eu tenho todas as letras aí, né? Eu tenho todas os espaços de que eu preenchi com variáveis. Então, nota que o total de alunos aí é A mais B mais C mais D mais E mais F mais G e mais 1/3 do total. Então, vou fazer um rascunho aqui, ó, anterior. Eu vou colocar assim, ó. A, B, C, D, E, F e G. Quanto vale o A? 36. Quanto vale o B?
15. Quanto vale o C? 20. Quanto vale o D? Bom, o D foi calculado, 9. Quanto vale o E? Foi calculado, 20. Quanto vale o F? 30. E o G, que foi calculado, 6. Então, eu vou somar isso aqui, ó, que corresponde a esse bloco aqui de alunos, ó, aqueles que participaram em pelo menos uma aula de revisão. 36 com 15, 51, com 20, 71, com 9, 80, 80 com 20, 100, 100 com 30, 130, com 6, 136. Então, está aqui a soma. 136 alunos. Então, o que acontece? Ó? Esses 136 alunos, ele corresponde a 2/3 do total. Por quê? Porque esses que não participaram aqui, ó, esses alunos que não participaram, esses aqui, eles correspondem a 1/3. Então, o restante que participaram correspondem a 2/3. É como se eu tivesse uma figura dentro dessa proposta. Ó, eu tenho aqui o inteiro dividido em 3 partes. Então, isso aqui são os alunos que participaram, ou ainda, isso aqui são os alunos que não participaram, 1/3. Se esse 1/3 representa os alunos que não participaram, significa que esse terço e esse outro terço são os alunos que participaram. Então, isso fecha 2/3 do total. Então, é isso que eu vou utilizar aqui no meu raciocínio. Eu vou dizer que 136 corresponde a 2/3 de t, ou seja, 2t sobre 3. Esse 3 vem para cá vezes, 3 vezes 136. E, ao mesmo tempo, esse 2 aqui que multiplica o t, eu jogo como divisor. E aqui eu tenho o valor do t, que é a proposta, né? Calcular o total. Posso aqui realizar uma simplificação. 136 por 2. Isso dá 65, dá 68. Aliás, 136 dá 65, 65, 67. 136 dá 65, me sobra 6, 65, 68. Então, 136 por 2, 68. Eu preciso, então, 3 vezes 68. Vou fazer devagar aqui, ó. 3 vezes 68 é igual ao total. Total igual. 3 vezes 68. 3 vezes 60 dá 180. 3 vezes 8, 24. 180 com 24, 204. Está aí o meu total de alunos, 204. Alternativa C. Ok? Então é isso. Eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço. Te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.